é de ouro ou ele é de bronze? Ao final dessa mensagem você vai poder fazer essa análise. Você vai poder se autoanalisar e vai dizer: o meu escudo é de ouro. E se for de bronze, você vai poder receber hoje a oportunidade de trocar esse escudo de bronze por um escudo de ouro, porque é o tipo de escudo que Deus quer que cada um de nós aqui tenhamos. Deus quer que tenhamos escudo de ouro, e que o Senhor vai nos dar graça para podermos trabalhar em cima desta palavra. E o texto que nós escolhemos é um texto que eu acredito que seja conhecido da igreja. É um texto que fala tanto em 2 Crônicas e também fala lá em 1 livro dos Reis. É um texto muito conhecido, mas requer que a gente interprete esse texto na situação em que ocorreu e também traga para uma aplicação na nossa atualidade. E eu creio que esse texto ele se aplica perfeitamente para a nossa atualidade. Então veja bem, aqui o texto, já a partir do versículo 11, a partir do versículo 9, ele diz o seguinte: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei tomou tudo. Então aqui o texto fala claramente que o rei do Egito, chamado Sisaque, ele invadiu Jerusalém e ele levou todos os tesouros que estavam na casa do rei e na casa do Senhor, e ainda levou todos os escudos de ouro que estavam na casa do Senhor. Vejam bem como o texto é forte. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze. Nós vamos verificar aqui que este rei, chamado Roboão, após Sisaque, rei do Egito, levar todos os tesouros, levou os escudos de ouro que Salomão tinha feito, ele mandou fazer escudos de bronze. Grave bem essa passagem, essa palavra, para que nós possamos aplicá-la. Meus irmãos, vejam bem, Roboão era filho de Salomão e, consequentemente, neto de Davi. A Bíblia diz que Salomão foi o maior rei de todos os tempos, um homem que era muito sábio, muito rico, um homem diferenciado. E para completar, ele ainda era neto do rei Davi, do grande rei Davi. Davi todos nós conhecemos, um homem que diz a Bíblia que era segundo o coração de Deus. Então imagine, esse jovem ainda, chamado Roboão, tinha tudo para ser um grande rei em Israel, porque tinha um pai que tinha sido um dos homens mais sábios do mundo, tinha um avô que foi um grande guerreiro
consolador. O que é que ele tinha que fazer? Simplesmente dar continuidade a tudo aquilo que lhe foi entregue, a tudo aquilo que foi conquistado. Ele tinha um reino, era uma monarquia, ele tinha tudo para ser um grande homem, tal como foi o seu pai e o seu avô. Mas vejam bem, o primeiro ato deste jovem rei, o povo veio até ele para poder conversar com ele, para pedir que ele diminuísse os impostos, diminuísse as cobranças que estavam pesadas sobre aquele povo. E ele então chamou os conselheiros do reino, que inclusive muitos deles tinham sido conselheiros de Davi, o seu avô, e continuaram como conselheiros de seu pai Salomão. E esses conselheiros aconselharam a Roboão a ouvir o povo. Eles disseram assim: ouve o clamor do povo, faça a vontade deles, porque você vai ter um reino próspero. O rei que ouve o clamor do povo tem uma tendência a ser bem sucedido. Mas ele, não satisfeito, mandou que o povo voltasse depois de 3 dias para poder ele lhes dar a resposta. E ele então, não satisfeito com o conselho dos conselheiros experientes, pessoas mais experimentadas em aconselhar o rei, ele chamou os seus amigos, provavelmente aqueles jovens que cresceram com ele. Então ele fez a mesma pergunta para aqueles jovens: o que ele deveria fazer mediante os questionamentos do povo. E os jovens então lhes aconselharam de maneira totalmente contrária ao que os conselheiros antigos tinham aconselhado, ao ponto de dizer para ele o seguinte: olha, diz para esse povo que o dedo mindinho do teu pai, o dedo mindinho, aliás, o teu dedo mindinho é mais forte, mais poderoso do que os lombos do teu pai. Ou seja, que você iria fazer coisas terríveis com o povo, que você não iria abrir mão do pedido deles. Mas tudo isso, meus irmãos, quando a gente vai ler a palavra do Senhor, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11, queria que pedisse que colocasse, por favor, 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Olha o que ele diz: pelo que disse o Senhor a Salomão, depois que Salomão tinha pecado, depois que Salomão tinha desobedecido a Deus, o Senhor falou com ele o seguinte: visto que hoje isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então, irmãos, esta coisa veio do Senhor. Deus não permitiu que durante o reinado de Salomão, Israel fosse dividido por amor a Davi, mas disse a Salomão que
estivesse reinando, isso iria acontecer. Então aqueles jovens que se rebelaram, deram conselho ruim para Roboão, já vinha do Senhor. Deus estava permitindo que aquilo acontecesse, para que Deus realizasse aquilo que tinha falado para o próprio Saul. Então o que aconteceu? Quando vieram de novamente o povo para poder ouvir o que Roboão tinha a lhes dizer, ele então simplesmente falou palavras duras para o povo. Ele simplesmente se dirigiu ao povo de maneira que o povo não aceitou o conselho, não aceitou as palavras de Roboão, e cada um saiu para a sua cidade. E a partir daquele momento houve a divisão das tribos de Israel. Nós temos o conhecimento aqui, eu creio que todos aqui, ou a maioria sabem, que antigamente o povo de Israel era constituído por uma única nação, sendo que eram 12 tribos, todas essas tribos oriundas dos filhos de Jacó. E nós sabemos que nós tínhamos a tribo de Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, Manassés, Efraim e Benjamim. Todas essas tribos eram dos filhos de Jacó. 12 tribos, uma nação, formavam um grande exército, o exército de Israel, um exército conhecido por todos os povos da terra, um exército imbatível. Quando Davi estava à frente, não tinha nada para ninguém, ele vencia a todos. Mas a partir desse momento as tribos então se dividiram e ficaram 10 tribos nas mãos de Jeroboão, que era um servo de Salomão, e apenas 2 tribos ficaram com Roboão. As 2 tribos eram chamadas as tribos do sul, enquanto que as 10 tribos eram a tribo do norte. As 2 tribos, elas tinham como capital Jerusalém, e enquanto que as 10 tribos tinham como capital Samaria. Então, agora, as tribos, que eram 2 tribos, que era a tribo que estava sob o comando de Roboão, evidentemente estava enfraquecida. Imagine um exército de 12 tribos e 10 saindo para o lado e ficando apenas 2, essa tribo agora ficou enfraquecida. E a partir do momento que a tribo estava enfraquecida, veio agora o rei do Egito, chamado Sisaque, para poder agora atacar Jerusalém. E diz a Bíblia, que nós lemos aqui, que o povo se arrependeu, o próprio rei se arrependeu, e Deus, por amor a Davi, não permitiu que essas tribos fossem destruídas, mas Deus permitiu que Sisaque levasse todo o ouro, todos os tesouros que havia tanto na casa do Senhor como na casa do rei, e ainda levou junto os escudos do ouro.
Vocês estão entendendo o que diz a palavra? Irmãos, nós sabemos, essa aqui é uma história que aconteceu naquela época, mas nós podemos fazer uma aplicação na atualidade, e a gente vai ver que não mudou muita coisa. Vejamos, Roboão, ele representa aqui uma liderança. Ele era um rei. E quando a liderança sai do propósito, quando a liderança deixa o caminho que o Senhor estabeleceu, as consequências, elas são claras, elas vão acontecer. E quando vem o inimigo, ele não rouba apenas o que está na casa do rei, ele também quer levar tudo que está na casa do Senhor. E nós podíamos aqui aplicar essa palavra a qualquer um de nós que estamos aqui, porque todos nós que estamos aqui representamos uma liderança. Todos aqui somos pais de famílias. Nós temos as nossas esposas, temos nossos filhos. Ou se não tiver filhos, tem um casal. Existe uma liderança, você tem uma casa. E é evidentemente que quando esta liderança ela não está dentro dos propósitos do Senhor, não está cumprindo o que diz a palavra do Senhor, porque, meus amados irmãos, quando nós não conhecemos a palavra, o peso é um. Mas quando nós conhecemos a palavra, o peso é diferente. Não é que Deus vai nos punir mais forte, é porque o nosso adversário, Satanás, ele vem com tudo para cima de nós. Quando nós éramos do mundo, a gente fazia tudo que tinha vontade e ficava por isso mesmo. Por quê? Porque a prestação de conta era só no final. Você já estava com sua vida comprometida, e o diabo já sabia que no final ele ia pegar você e te levar para o inferno com ele. Mas agora que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o diabo sabe que por mais que a gente escorregue, por mais que a gente caia, mas nós temos um chamado de Deus na nossa vida e nós vamos nos levantar de novo. Nós vamos seguir o caminho adiante. E o diabo vai querer fazer questão de chegar junto de você e tocar em você e tentar te destruir de vez para que você não venha se levantar. E o que nos impressiona é que o diabo, quando vem cobrar, ele vem primeiro roubando aquilo que há de mais precioso na nossa vida, que são os tesouros que nós temos. E eu poderia te perguntar: que tipo de tesouro é mais precioso na sua vida? Para alguns aqui são os filhos, O céu é a minha família. mas para todos nós aqui é a nossa família, a minha esposa, os meus filhos, são as joias mais preciosas que eu tenho. Mas eu ainda tenho uma joia muito mais preciosa na minha vida, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, a partir do momento que ele entrou na minha vida, ele faz morada.
E o inimigo não está satisfeito com isso, o inimigo não está feliz com isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai querer entristecer esse espírito que está na minha vida, para que ele não tenha liberdade, para que ele não venha atuar. Ele vai querer matar o que está dentro de mim, vai querer roubar o que está dentro de mim, para que eu não tenha uma vida alegre, feliz, cheio da graça de Deus na minha vida. Então, qual seria os tesouros que o diabo tentaria roubar de nós hoje? Se ele for na minha casa, não vai ter muita coisa que levar, não. De bens materiais. Então ele vai querer algo mais poderoso, que é a minha comunhão com a minha esposa, que é a minha alegria de servir ao Senhor, que é o bem mais precioso, que é o Espírito Santo que está dentro de mim. É isso que o diabo vai tentar roubar. E foi isso que aconteceu aqui com Sisaque. Sisaque levou todos os tesouros da casa do rei e também da casa do Senhor. Irmãos, o mais triste é que Roboão, ao invés de se humilhar diante de Deus, ao invés dele se prostrar e pedir perdão para Deus e buscar a presença de Deus, para poder Deus ter misericórdia dele, ele simplesmente mandou fazer escudos de bronze. Pergunto para vocês: o bronze, quando está bem limpo, parece com ouro ou não parece? Parece. Muito parecido. Mas não é ouro. O escudo, o bronze é um latão, é um ferro, não tem valor como o ouro. O ouro é uma pedra preciosa que é extraída do fundo das rochas. O ouro é uma joia preciosa. E o diabo não quer latão, não, ele quer ouro. O diabo não procura qualquer um, não, porque esses qualquer um que tem por aí já estão à disposição dele, já estão a serviço dele. Ele quer as joias de ouro que estão aqui dentro, que somos nós. São essas joias que o diabo quer. Ele quer roubar. Aí esse espírito que está dentro de você, é esse que o diabo quer tirar, é esse que o diabo quer entristecer, para que você não tenha mais vida. Roboão arrumou um subterfúgio. Levaram meus escudos, não vou ficar sem eles, vou mandar fazer igualzinho de bronze. Aí todas as vezes que ele entrava ali na casa do Senhor, os soldados se prostravam ali, enfileirados com os escudos, e ele passava. Só que não era mais escudo de ouro, era de bronze. Ou seja, Roboão estava fazendo de conta que nada tinha acontecido. E você sabe o que acontece na realidade, muitas das vezes, e até mesmo conosco. Às vezes nós perdemos algo muito importante. Às vezes nós perdemos alguma coisa muito especial. E nós, ao invés de nos humilharmos, nós ficamos, por causa do nosso orgulho, é como se nada tivesse acontecido. Eu estou aqui, bem vestido, eu estou aqui tomando banho, cheirosinho, passando perfume de sanidade, mas como é que está por dentro? Como é que está dentro de mim, no meu interior?
Será que está esse cheiro gostoso? Será que está bonito como está por fora? Só Deus sabe. Então, às vezes, a gente pede alguma coisa especial, valioso, e a gente, ao invés de correr atrás, como fez aquela mulher, ao perder uma dracma, ela não sossegou enquanto não buscou a dracma perdida. Ela deixou tudo de lado, arredou tudo, varreu, acendeu a lamparina. Enquanto ela não encontrou a dracma perdida, ela não sossegou. O pastor perdeu uma ovelha, se perdeu. O pastor deixou as 99 no canto, no aprisco, e foi em busca daquela que estava perdida. Ele não sossegou enquanto não trouxe nos ombros a ovelha que estava perdida. Nós temos que valorizar aquilo que foi perdido. Eu creio que cada um de nós aqui tem uma história. Cada um de nós aqui tem uma história de vida. E o bom é quando nós somos persistentes para as coisas, que aquilo que nós perdemos, nós não sossegamos enquanto nós não formos atrás delas. Então, se o diabo um dia roubou você, se o diabo um dia tirou algo que era especial para a sua vida, você não pode aceitar, você não pode se permitir de continuar vivendo sem ir atrás daquilo que você perdeu. Tem coisas, irmãos, que não dá mais para recuperar. Lamentavelmente, tem coisas que não dá mais para a gente reconquistar. Mas nós temos que aprender com isso que nós perdemos, como lição, para nunca mais nós deixarmos escapar das nossas mãos aquilo que Deus um dia nos deu. Deus sempre vai nos dar uma segunda chance. Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Agora, eu não posso fazer igual fez Robo. Que tipo de estudo é o seu? O Senhor te agraciou com dons. O Senhor te encheu do seu Espírito Santo. O Senhor te fez um instrumento nas suas mãos. O Senhor te chamou para poder você dar frutos, para poder você ser uma bênção para as outras pessoas. E você tem sido essa pessoa? Ou você enterrou aí o que Deus te deu e está dizendo simplesmente: um dia eu faço alguma coisa para Deus. Eu tenho uma coisa comigo que eu tenho falado muito com Deus. Quando eu era jovem, ainda com meus 15 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. E aos 18 anos o Senhor me chamou muito forte. Mas eu disse para Deus: Senhor, eu não quero depender de igreja. Eu não quero viver a minha vida igual vivem muitos líderes aí que dependem da igreja para sobreviver. Porque naquela época, isso há quase 50 anos atrás,
Muitas pessoas faziam a obra de Deus de verdade. Muitas pessoas faziam a obra de Deus sem querer algo em troca. Não transformavam a igreja do Senhor em comércio. Não usavam o dinheiro das ovelhas para enriquecerem. Naquela época, as pessoas, elas trabalhavam de verdade para Jesus. Claro que já tinha pessoas com um mau pensamento, mas a maioria era puro, era de verdade. Mas eu ainda pensava assim: eu não quero depender da igreja, eu quero trabalhar. Aí eu entrei na Marinha, já com 19 anos de idade. Fiquei 30 anos servindo a Marinha. E quando eu me aposentei, eu disse: Senhor, agora eu vou viver só para a tua obra. Claro que nesses 30 anos eu fui um missionário de Deus por onde eu passei. E aonde eu chegava, eu fazia a obra de Deus. Mas eu disse: quando eu me aposentar, eu vou viver somente para ti. Aí eu vou fazer a tua obra de todo o meu coração. E desde então, meus irmãos, eu tenho feito isso. Eu ainda tenho muitos sonhos na minha vida. Ainda quero fazer muitas coisas para Jesus. Eu quero morrer trabalhando para Jesus. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. Então eu não sei como é o teu sonho. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei quais são os tesouros que estão dentro de você. Mas seja ele qual for, que você possa usar isso que Deus te deu para poder ganhar outras vidas para Jesus. Eu tenho dito aqui nessa capela que aqui é o melhor lugar para servir você. Muitos de nós aqui fazemos parte de alguma denominação. Eu digo a vocês, a minha denominação hoje chama-se Capela Evangélica da Marinha em Belém. Por quê? Eu não trago mais carteira de convenção A, B ou C. Eu não trago mais cartão de membro de convenção de igreja A, B ou C. A minha igreja chama-se Capela Evangélica da Marinha. Sabe por quê? Porque aqui eu vi que aqui existe um povo que serve ao Senhor. Aqui tem uma liderança que serve ao Senhor. E se você for hoje verificar nas denominações que existem por aí, misericórdia, você vai até se desviar, vai deixar de ser crente. E graças a Deus que Deus trouxe para cá o nosso capelão, que já está indo embora daqui a um mês, mas que ele foi usado por Deus para poder estabelecer esse local de culto ao Senhor. E aqui nós servimos ao Senhor. Creio que muitos que estão aqui, daqui a pouco também estão indo, daqui a pouco tem a nossa irmã Camila, o nosso irmão Marquinhos, vamos deixar aqui uma saudade enorme. A irmã Camila já fez discípulo aqui, para ficar o pessoal alegre, nossa Senhora, tem que fazer. A minha esposa já foi discípula, viu? Ela já está limitando ali, fala com todo mundo, conversa com todo mundo. É isso. Por onde você passar, você tem que fazer discípulo. Ah, eu só fiquei 6 meses, faça discípulo. Levante pessoas que sejam mais a você, que te admirem, que gostem de você. É assim que nós temos que fazer. Ah, eu estou aqui, mas eu sou assembleano. Tu vai morar no céu, tu vai morar no céu com outras pessoas, ou todos nós que estamos aqui? Ah, eu estou aqui, mas eu sou da igreja batista. Irmãos, para com isso. Vamos valorizar o que nós temos. Nós temos muita coisa que os outros não têm por aí. Olha, eu tenho quase 50 anos de crente, de ministério quase 40,
aliás, 45 de ministério. Mas diga a vocês, aqui é o melhor lugar para servir ao Senhor. Vocês vão sentir falta quando chegarem comigo desse lugar aqui. Porque nós temos que usar o que Deus nos deu, meus irmãos. Hoje de manhã estávamos aqui alegres, felizes, nos abraçando. É isso que é a vida. Você está compartilhando o que Deus te deu. Você tem um tesouro aí dentro de você. Essa riqueza que você tem, o diabo não está feliz. Ele quer roubar de você. Mas em nome de Jesus, nós estamos cercados pelos anjos do Senhor. E o diabo não tem poder contra nós. Então, aonde você mora, aonde você estiver, seja uma pessoa que diz assim: eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor lá na capela. E lá é o melhor lugar do mundo para servir a Jesus. E eu sinto muito que eu perdi muito tempo. Eu podia estar aqui dentro da fundação dessa capela, mas eu estava em outras missões e fazendo outras obras. Mas dá tempo de vir aqui e conhecer os irmãos. Talvez eu não demore muito aqui, porque eu tenho outra obra para fazer. Mas enquanto eu estiver, eu quero dar o meu melhor. Então, deixa Deus usar o que você tem. Deixa Deus usar os seus dons, os seus tesouros. Porque o diabo está querendo entrar. O diabo não está feliz, ele está querendo entrar, está querendo roubar, querendo tirar tudo. Mas você está protegido pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus que habita em cada coração. Tenho certeza que o Senhor está feliz com cada um de nós. Porque o Senhor sabe que aqui tem um povo alegre que serve a Jesus de coração. Que vem de manhã, 7 horas da manhã, fica até as 11h30, que é a hora que nós saímos daqui hoje. E quando é 5 horas, já está aqui para ensaiar, para continuar apresentando o seu melhor para Jesus. Não existe salário nessa vida que pague. Mas eu te digo, tu estás construindo lá no céu. A tua coroa está sendo alimentada lá no céu. E quando nós chegarmos lá, nós vamos receber a recompensa pelo que nós fizemos aqui para o Senhor. Não vamos fazer vocês Roboão. Roboão deixou de ser abençoado. Ele podia ser o maior rei de Israel, mas ele perdeu o reinado, ficou sem as 10 tribos por causa simplesmente que ele poderia fazer diferente, mas ele perdeu a oportunidade. Mas Deus ainda assim deixou as 2 tribos sob seu comando, por misericórdia, a casa de Davi. E Deus ainda assim abençoou o Roboão e deu segredo na sua descendência. Deus jamais vai nos abandonar. Jamais o Espírito Santo vai nos abandonar. Ele vai se esquecer de você. Ele vai ficar triste, ele vai ficar quieto, porque quando você não deixa ele te dominar, aí ele deixa você fazer o que você quer. Porque é assim. O Espírito Santo está querendo ter o domínio total do nosso ser. Mas quando eu deixo a minha carne prevalecer, ou seja, as minhas vontades prevalecerem, ele deixa, ele fica quietinho. Mas quando eu digo assim, Espírito Santo, está contigo o comando. Espírito Santo, está contigo o controle. A minha vida pertence a ti. Aleluia. Aí por onde você vai, ele vai te guiando. Se vê um carro na tua direção, ele vem para cá, e o carro passa e você segue em frente. Se vê alguém te assaltar, ele fala: com esse não, o outro vai embora. Se tem alguém que quer te fazer o mal, esse aí não, esse é meu ungido, é meu protegido, e ele está fora. Porque nós somos guardados
guardados, nós somos protegidos pelo Senhor. Cada um de nós aqui temos o Espírito Santo. Então, como você tem esse Espírito Santo, deixa Ele manifestar os dons da sua vida. Deixa o Espírito Santo manifestar os dons dele na sua vida. Deixa o Espírito Santo se manifestar através de você. Às vezes a gente fala algo e não deixa o Espírito Santo falar conosco, ou falar por nós. Deixa o Espírito Santo falar por você. Para um pouquinho de falar e deixa o Espírito Santo falar por você. Ele quer ter o domínio total da nossa vida. O nosso corpo está todo cheio do Espírito Santo. Quando ele domina, é diferente. Eu queria que você se levantasse agora. Eu queria que você procurasse uma pessoa. Pode ser essa pessoa que está ao seu lado, mas eu queria que, se você é casal, abraça a sua mulher ou o seu marido. Se você não está sozinho, abraça o irmão que está ao seu lado. Eu queria que você agora fizesse isso no nome de Jesus. Eu queria que você junto agora, juntos, Amém. que você começasse a orar junto comigo. Jesus. Pedindo que esse Espírito Santo que está aí dentro de você, que Ele nos enche a cada vez mais da sua graça, Amém. da sua vontade, da sua misericórdia. Em nome de Jesus, ore pela pessoa que está ao seu lado aí. Deixe ela orar por você. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos orar a Ti, Senhor, apresentando, Senhor, essa pessoa que está ao lado, Senhor, que Tu possas agora, Senhor, se manifestar, e Tu possas agora sair falando, estar restaurando, se porventura algo ficou pendente, Senhor, que Tu possa estar restaurando, que Tu possa estar abençoando, Senhor, que Tu possa estar fortalecendo, Senhor, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, que o Senhor venha, Senhor, a trazer de volta aquilo que foi roubado, Jesus. Aleluia. Manifestar o Teu Espírito Santo, Senhor, com poder, Senhor, com autoridade, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa cantar novamente o domínio sobre a nossa vida, Senhor, sobre o nosso corpo, Jesus, que nós possamos permitir que o Senhor seja o nosso Senhor, seja o nosso guia, o nosso condutor, Senhor. Não deixa para que o inimigo, Senhor, nos afaste de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, a igreja. Manifesta, Senhor, os dons espirituais na vida de cada um dos Teus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Glórias ao Teu nome, Jesus. Não é proibido da glória a Deus, aleluia, não, que faça isso em nome de Jesus. Glória